O que é a personalidade? A origem da expressão remete-nos para a persona, máscara, utilizada no teatro grego para representar as emoções dos atores. A psicologia, dentro das diversas linhas de estudo, apropriou-se deste conceito, associando-o a uma série de outros que também eram utilizados para definir as particularidades da individualidade, tais como caráter, índole e temperamento. A personalidade é o que nos torna únicos, diferentes de todos. Ela permite que nos reconheçamos e que sejamos reconhecidos pelos outros. Segundo o grande psicólogo e profundo pensador Carl Jung, a personalidade saudável é aquela que consegue o equilíbrio entre o consciente e o inconsciente, entre a vida interior e exterior. Portanto, precisamos constantemente investir no nosso desenvolvimento interior para aprimorarmos nossa personalidade e, assim, nos tornarmos um ser humano equilibrado e harmônico. Hoje, Direito e Justiça em Foco conversa com a doutora Mônica Evelyn Thiago, excelente psicóloga, especialização em neuropsicologia pela USP, especialista no psicodiagnóstico de Rorschach, membro do Laboratório de Pesquisas e Avaliações Psicológicas e docente da Sociedade Rorschach de São Paulo. Atua nas áreas clínica, jurídica e organizacional. Como vai, doutora Mônica? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Espero contribuir aí com as informações necessárias. Não, mas a sua vinda aqui no programa Direito e Justiça em Foco, tenha certeza absoluta, é providencial, porque é como eu digo sempre, nós temos que passar as informações ao telespectador, porque o telespectador é que comanda esse programa e nós somos obrigados a servi-lo. Daí porque convidamos você, uma excelente psicóloga, é? E você vai explicar muitas coisas que a gente não conhece, como por exemplo, o teste de Rorschach é muito famoso e conhecido pelas pranchas com manchas, não é verdade? Muito bem, para que serve esse teste? Então, o teste de Rorschach, ele segue dentro da psicologia, a gente tem dois grandes grupos de avaliações, as cognitivas e as de personalidade. A prova de Rorschach está inclusa na parte de personalidade. Então, ele vai trazer para a gente informações sobre a personalidade do sujeito. Como ele funciona, como ele pensa, como ele sente, como demonstra afeto, como vê o outro. Essa é a função principal da prova de Rorschach num processo de avaliação psicológica. E é muito difícil? Veja, eu pergunto como leigo, porque você é especialista. Claro. Assim, a prova de Rorschach em si, a tarefa para o sujeito, ela é muito simples de ser feita. O que ajuda muito, inclusive ele ser tão respeitado e ter tanta pesquisa, porque é uma tarefa que não vai exigir da pessoa nenhum tipo de formação. Então, assim, a gente pode aplicar desde crianças muito pequenas até adultos, idosos, não importa a escolaridade, tipo de formação, condição social, nada disso. Então, ele é uma tarefa simples, onde a pessoa vai criar coisas dentro dele. Certo. A pergunta básica é, o que a mancha te faz lembrar? Aquela mancha famosa. Isso, exatamente. Mas então, agora eu pergunto a você o seguinte, essas pessoas, quando estão sob esse teste, elas se revelam ou a tendência é camuflar e não falar aquilo que devem falar? Pergunta muito interessante, porque assim, ninguém gosta de ser avaliado,
não é verdade? Ninguém gosta. Acho que eu não conheço ninguém que se sinta à vontade num processo de avaliação, seja ele em qualquer âmbito. A prova de Rocha tem essa facilidade e eu acho que é um benefício dela, né? Por mais que a pessoa tente, e todos nós tentamos, é natural, isso é inerente à nossa personalidade, é um processo de defesa, né? Por mais que a gente tente se esconder, a prova de Rorschach, ela facilita pro profissional que usa, porque a pessoa não sabe o que a gente está esperando, o que está por trás daquelas respostas. Então, por mais que a pessoa tente camuflar seus defeitos, ou que ela acredita ser um defeito, ou um desvio da sua própria personalidade, com a prova de Rorschach fica muito difícil. Ele é muito difícil de ser manipulado. Doutora Mônica, nós sabemos que o teste visa se aprofundar no tocante ao interior da mente humana. Isso é muito importante. O que a prova de Rorschach pode revelar sobre a personalidade de uma pessoa? Na questão de personalidade e como é que nós funcionamos, né? Como é que a mente da gente funciona, ele consegue trazer para a gente, dentro da escola do professor Aníbal Silveira, que é da Sociedade de Rocha de São Paulo, ele consegue trazer para a gente como que essa pessoa vai se relacionar, como ela lida com os afetos dela, como ela expressa esses afetos, se ela possui sensibilidade a questões mais afetivas, que é fundamental para a gente dizer se há empatia ou não, se a pessoa consegue ou não se colocar no lugar de uma outra pessoa, de forma mais refletida ou de forma mais imatura. Consegue dizer para a gente como é que ela vê o outro ser humano, como é que ela vê o outro. Porque às vezes a gente tem pessoas de uma afetividade excelente, mas tem uma visão totalmente distorcida das outras pessoas. E, consequentemente, problemas nas inter-relações. Sim. Então ele consegue dar uma visão geral de como a pessoa funciona atualmente e de qual é a base dela para vivenciar as experiências que estão no mundo. Né? Eu acho que fundamentalmente é isso que a prova de Rorschach consegue trazer para a gente. Muito bem, mas isso numa sessão de psicologia, não é verdade? A gente chama de sessão ou não? Na verdade, sim. Os nomes podem ser diferentes dependendo da linha que se segue. Sim. Mas na prova de Rorschach, fundamentalmente, quando a gente vai utilizar, independente do campo, para que finalidade, sim, normalmente a gente faz algumas entrevistas com a pessoa, para a gente entender um pouco a história e a demanda, o porquê que a pessoa precisa passar, né, por essa avaliação. E na sessão para o uso do instrumento, que a gente sabe quando a gente começa, mas a gente não sabe quando termina, que isso é bastante interessante, né? Não tem um tempo preciso para terminar a prova de Rorschach na escola do professor Aníbal. E isso faz com que a gente tenha tempo de sobra através da verbalização, das imagens que são montadas pela pessoa, para entender o funcionamento dessa pessoa. Né? Sim. É assim que a prova funciona. Bom, então quer dizer que nessas entrevistas há o momento do início e não há o momento do fim. Não. Quer dizer, se estende até onde vocês acharem que deve parar, é isso? Na verdade é assim, eu sei quando eu vou começar, né? A gente sabe, sim, claro, tem todo o procedimento. Mas depende muito do outro. Então eu já tive provas de Rorschach que eu levei em torno de 2 horas e eu tive provas que eu levei 5 horas. Nossa. Então normalmente a gente separa um período, né? O período da manhã ou o período da tarde, porque o ideal é que não haja interrupção durante essa avaliação. Me diga uma coisa agora, vamos nos estender um pouco mais para saber qual é o comportamento, não é, do entrevistado, no caso, não é? Qual seria o comportamento nesse momento? É um comportamento tenso, é um comportamento triste, é um comportamento mais leve, ou como é que a senhora pode definir, doutora? Tudo depende de qual é o motivo que leva a pessoa a passar pela prova, né? Então, assim... A motivação, então, é importante? A motivação. Qual é a situação que levou essa pessoa? Quando a gente fala do âmbito jurídico, por exemplo, que normalmente são os mais delicados, vara de família, disputa de guarda, ou tem um processo lá de suspeita de abuso sexual. Isso já faz, por si só, que
que a prova, que o momento em que está ocorrendo a avaliação seja muito mais tenso, seja muito mais doído, porque a pessoa tem que contar o que aconteceu, a pessoa está sendo, e volto a dizer, ninguém gosta de ser avaliado. E aí você senta na frente de uma pessoa que você não conhece, e que teoricamente ela acredita que está na mão daquela pessoa a absolvição ou não, ou a culpabilidade, o que é uma mentira. Sob a tutela de observação daquela pessoa. Exatamente, né? O que é uma mentira, porque a prova de Rocha não tem essa finalidade. Essa finalidade, claro. Não é dizer se há culpa ou sim. não, né? Mas é muito doído. Agora, se a gente está usando, no meu caso, por exemplo, com adolescentes para orientação vocacional, aí a prova de Rocha é uma delícia, muito mais tranquilo, muito mais sossegado, porque a motivação é outra. Mais light, né? É muito mais light, né? Até porque o adolescente está ali tentando se descobrir, né? Puxa, isso vai me ajudar. Então depende qual é a finalidade da prova. Agora eu vou deixar o light de lado e vou lhe fazer uma outra pergunta. Como é que o teste de Rocha, né, pode ajudar em uma avaliação específica, como por exemplo, criminológica? Então, a prova de Rocha é muito respeitada na questão jurídica justamente por ser uma prova muito difícil de ser manipulada. Primeiro que quem usa o instrumento, profissional habilitado para isso, estudou muito, né? Não estudou pouco. E é muito mais difícil para o outro manipular essas respostas. Então ela consegue contribuir, né, no sentido de dizer quem é essa pessoa. Que é pelas figuras? São manchas de tintas, sim, que não tem uma figura bem dita, né, assim, bem construída, e que ela vai suscitar imagens da sua memória. Porque a pergunta é, com que isso te parece? Dessa premissa, a gente parte que a memória que nos constitui, certo? Conta quem eu sou, conta quem é o doutor, não é verdade? E por que que eu escolho ver uma coisa e o outro escolhe ver outra? Então isso vai trazer pra gente informações de quem é aquela pessoa, de como ela se comporta. Isso normalmente costuma ajudar muito no sentido de o que eu faço com essa pessoa. Sim. Né? No caso, por exemplo, dos menores em conflito com a lei. O que a gente faz? Estamos falando de um adolescente, 14, 15, 16 anos, matou alguém. E aí, faço o que com esse menino? Uma hora eu tenho que pôr ele na rua, uma hora eu tenho que inseri-lo na sociedade. Sim, porque a lei é clara. A lei é não é clara. Verdade? Né? Vocês não podem vai cercear ninguém o resto da vida. Se adaptar em função do rigor ou não da lei. Exatamente. Não é isso? Exatamente. É uma coisa separada, exatamente. Né? Coisa. Então, assim, a gente, nesses casos, a prova de Rocha ajuda muito no sentido assim, o que eu faço com essa pessoa? Essa pessoa não é, tem condições de se adaptar às exigências que o próprio meio impõe? Como que a gente pode ajudar essa pessoa a não causar tantos prejuízos na sociedade onde ela está inserida? Muito bem. Me diga uma coisa importante que agora me veio na cabeça. Olha só. Hoje as pranchas de Rocha podem ser encontradas na internet, assim como respostas. Sim. Isso não invalida o teste? Então, isso é uma pergunta bastante interessante. Né? Porque tá lá. Porque hoje a verdade. internet, hoje qualquer coisa você vai no seu amigo, no meu amigo, no amigo de todos, no telespectador também, o tal de Google, não é? E você vai lá e sabe tudo. Dr. Google é fantástico. Fantástico. Agora, há coisas que você tem que separar. É verdade. Porque o Google te dá uma informação que você, às vezes, não desmerecendo, ao contrário, estou até dando um exemplo bom, que, segundo a sua apreciação, você discorda, porque você tem o direito de discordar. Não é verdade? Verdade. Você defende teses e você tem o direito de discordar. É sob esse aspecto que eu faço a pergunta. Então, veja só. Realmente, está lá. Hoje a gente encontra todas as pranchas, encontra respostas mais comuns. Verdade. Qual é assim, o ideal seria que a gente não tivesse esse acesso, né? É um desserviço à minha profissão e a contribuição que a psicologia pode dar para todas as áreas, um profissional que expõe um instrumento como esse, ou qualquer instrumento da área de psicologia, a bel prazer. No caso da prova de Rocha, a gente tem a vantagem
de que mesmo que a pessoa acredite que, vendo as manchas antes, se preparando com antecedência, vendo que respostas ela vai dar, ela não tem como saber quais são as perguntas que o profissional especialista nesse teste vai fazer. Eu posso ver a mesma coisa que o doutor numa mesma prancha, por motivos totalmente diferentes. Sim. Então, na verdade, não é tanto a resposta em si que me interessa, mas a motivação por trás disso. Aí é que a gente percebe a diferença que a gente pode estabelecer online e pessoalmente. Sim. Porque o pessoalmente é que tem muito mais valor. Porque você está vivendo aquele momento com o entrevistado. E ao passo que online, através da internet, você absorve certos itens, não é, totalmente diferenciados daquilo que você pode aproveitar pessoalmente. Verdade. Não é? Verdade. Eu acho que o contato pessoal não é insubstituível. Você que tem os termos técnicos adequados, eu não tenho. Eu apenas faço as perguntas segundo o meu interesse em levar para o telespectador. E agora você é que nos dá os termos técnicos adequados. Muito bem. E qual é a formação necessária para poder aplicar o Rochat? No mínimo 5 anos, né? A princípio, assim, a gente na Sociedade de Rochat de São Paulo, a gente faz 3 anos para especialização do curso. Então, são 5 anos de psicologia, mais 3 anos para estar habilitado a usar o instrumento na linha do Aníbal Silveira. É óbvio que todas as outras formações do profissional contribuem sensivelmente para ele se tornar um especialista melhor. Então, quanto mais a gente sabe sobre funcionamento cerebral, com experiência clínica, o básico necessário é entender o funcionamento psíquico do ser humano, como ele se constitui, como ele se desenvolve, o que é esperado encontrar na nossa espécie, né, do ponto de vista psíquico. Sim. Mas no mínimo são 5 anos de psicologia, mais 3 anos para a especialização da prova de Rochat. Muito bem. Há uma relação entre mente e corpo? No meu entender, toda. Eu acho que uma coisa não existe sem outra. É verdade. Né? Porque aí vem o Descartes, né? Isso há 1600 e pouco. Pois é. Não é? Que ele foi bastante incisivo nesta parte. Sim. Não é? Penso, logo existo. Exato. Quer dizer, existo na sua totalidade. Verdade. Não é verdade? E a forma de pensar é o que revela quem nós somos. Exatamente. É por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu acho que cabe. Não é? Sim. Eu acho que cabe. E quais são as dificuldades que você encontrou, doutora, em alguns casos que você pode nos revelar aqui? Na verdade, dificuldade ela existe sempre, porque a gente está sempre falando da vida de alguém. E isso requer muita responsabilidade. Sim. Né? A gente, infelizmente, como em qualquer profissão, a minha não escapa disso, existem algumas pessoas mais levianas, né, que levam esse assunto menos a sério. A gente está sempre falando de alguém. E a gente não pode imaginar que a gente vai saber tudo dessa pessoa em 5, 6 horas de convívio com ela. Não consegue saber tudo. Eu acho que é pretensão achar que a gente vai saber disso, né? Eu posso entender bem como a pessoa funciona, mas os detalhes dela eu não consigo saber. Então, assim, tem alguns casos que são muito delicados, por envolver, por exemplo, menor, quando envolve uma criança, disputa de guarda. Isso é muito complicado. Então, assim, nessas horas, uma das posturas que a gente adota dentro da sociedade, e eu particularmente na minha prática, é nunca fazer avaliação de um. É sempre fazer avaliação do conjunto. Sim. Então, as duas partes que disputam um menor, avaliação dos 3. Vamos entender, porque o jeito que eu funciono, o jeito que o doutor funciona, juntos nós funcionamos diferentes. Eu fiz esse questionamento pelo fato de que nós sabemos a importância da glândula pineal. Essa glândula pineal, ela existe dentro do nosso cérebro, escondidinha, ela está lá sem manifestação nenhuma, mas ela tem uma grande importância. Sim. E eu não sei se eu vou revelar alguma coisa que a doutora vai me punir por essa revelação, porque a gente costuma estudar. Estudar é bom.
e eu estudo bastante. Então eu vou nos mais diversos locais de estudo sobre qualquer tipo de coisa para poder aprender. E eu então pude observar o seguinte, que esta glândula pineal que nós temos aqui no nosso cérebro, não é isso? É isso. Está localizada aqui, Bem no nessa região aqui, isso. nessa região exatamente aqui. Ela tem uma função para o futuro. Uma função para o futuro. É a descoberta do terceiro olho. Do terceiro olho que será aqui no centro. Quer dizer, a raça humana, ela está se modificando cada vez mais. Mas a natureza dessa modificação é longa, não é? É bem longa. Tanto é que já está projetado esse terceiro olho. Não é? Porque é perfeito, o nosso corpo e mente perfeitos, não é? Mas está se transformando. A raça humana está se transformando. Mas isso, telespectador, não fique preocupado, porque isso é daqui 5.000 anos. E, inclusive, vai se ter uma noção de que as pessoas podem se comunicar telepaticamente. Eu falei bobagem, professor? Doutora? Não, na verdade não. Tem estudos de todas as linhas possíveis, né? E aquilo que a gente acreditava ser ficção científica 100 anos atrás, hoje é possível. Hoje não, hoje é possível. Hoje é possível, né? Quando eu nasci, o bebê não abriu o olho. Hoje em dia o bebê nasce com os olhos abertos. Né? Com tensão muscular, coisa que não acontecia. Então não dá para dizer que seja uma bobagem. A gente sabe que o cérebro da gente está em uma evolução constante, graças a Deus, e vai revelar coisas para a gente que aí cabem aos estudiosos e pesquisadores dessas áreas, né? Para dizer. Eu sempre digo que essa transformação, ela é gradativa, ela não é uma transformação da noite para o dia. Não, ela é gradativa, porque é a natureza que se incumbe disso. O Criador foi feliz na raça humana. Verdade. Foi muito feliz. Verdade. Então nós temos aqui que dar graças a Deus que nós estamos partindo por uma melhoria na raça humana. Doutora, eu vou chamar um pequeno intervalo e depois nós vamos retornar e continuar com esta conversa, tá bom? Claro. Muito obrigado. Você aguarde que logo, logo retornaremos.